vivia a minha vida como médica, indo do consultório para casa, consultório, e querendo, né, desenvolver minha parte da minha família, maternidade, tudo, mas eu sentia que faltava algo na minha vida. Eu sempre conversava em viagens, assim, de carro para lá e para cá com meu esposo, não sei, mas eu sinto que falta algo, e eu acho que é algo que eu preciso expandir, eu preciso comunicar. Eu pensava, inclusive, num blog, né, na época, tal. Só que eu não realizava, não punha em prática nada disso, porque eu não dava tempo e etc. Até que um dia eu estava num hotel na praia e houve uma grande explosão nesse hotel. É um hotel conhecido e eu passei por um momento assim de muita aflição, porque eu sou curiosa e eu fui ver o que aconteceu. E minha família toda ficou dentro do quarto, onde poderia ter um vazamento de gás. Estava todo mundo sendo evacuado, mas a minha família não tinha sido avisada. Me lembro exatamente daquele momento que eu fui tentar avisar o bombeiro, não me deixou. Eu falei, então você, pelo amor de Deus, resgata minha família aqui para mim, porque eles estão lá, eu tenho certeza que não receberam nenhuma ordem de descer. E foi um segundo assim, que de repente eu vi todos descendo, né, meu esposo, meus pais, minhas filhas, e naquele dia a gente ficou praticamente sem nada. Minha bebezinha, a Mel era bebezinha ainda bem, né, porque ela amamentava, então não precisei me preocupar com a alimentação dela. Tive que correr em casa de vizinho, pedir fralda pela vizinhança, me colocar numa situação, né, de bastante humildade, de pedir ajuda, enfim. Passamos um dia, fomos transferidos para outro hotel, mas aquele dia me deu aquela noção de uma urgência em fazer algo, né? E aí foi quando eu criei o meu Instagram para dividir dicas diversas, porque eu gosto muito de moda, eu gosto muito de maquiagem, eu gosto muito de, enfim, e eu gosto de compartilhar. E daí nessa abertura eu saí de uma posição de conforto daquela vida, daquela rotina, e me expus, e aí minha vida teve uma mudança de contato, porque eu amo também o contato com pessoas, eu amo saber da vida de outras pessoas, e onde eu comecei a buscar o autoconhecimento para também poder entender essa necessidade de compartilhar, essa necessidade de ser ponte, né? E também nesse caminho, a Patrícia me achou num evento como blogueira e falou, ela sentiu uma conexão comigo para eu conhecer o Bioplenitude. Então a vida, a partir daquele momento, de uma atitude que eu falei, não, eu estou esperando o quê, né? Foi uma explosão, assim, um susto mesmo, que fala, escuta, de repente, você perde tudo, né? E o que você vai fazer? Da sua vida, você vai ficar parado pensando em alguns projetos? Não, põe em prática. Como que você pode fazer? A melhor forma hoje em dia é o Instagram. Abre o Instagram, vai, faz. E aí foi, né? Então ali na minha região, eu sou conhecida por essas dicas. Eu compartilho algumas coisas também da medicina. Um pouco de cada, um pouco de cada que eu sou. E consigo exercer esse meu papel de unir pessoas, né? Como a Paty disse, a primeira vez que eu assisti o programa aqui, foi da Mônica de Medeiros, que foi maravilhoso. E eu falei, Paty, eu vejo Benedito lá. E foi uma coisa assim, né, de alma. E cá está, com muita honra, eu estou representando hoje todos os terapeutas que ele já formou. E acredito que essa foi uma intervenção divina, tipo assim, vai? Agora vai. É isso aí. Foi uma bela intervenção. Já aproveito e pergunto para você, o que é a felicidade? A felicidade, eu acho que ela muda um pouco de conceito em cada fase, mas para mim esse conceito se aproxima de cada vez mais viver o momento presente. Estar no aqui e agora, inteiramente, completo. Muito é isso. Bom. E o que você acha que vai acontecer com você assim que você morrer? A tua opinião pessoal. Essa pergunta já teve várias respostas na minha cabeça. Mas eu acredito que a gente continua. E a gente continua com missão. E eu acredito também que nessa expansão de consciência, a gente consegue, de alguma forma, em algum momento, sair daquela roda
que a gente fala de karma e dharma, né? Para um patamar melhor, sair da roda de samsara que a gente fala. Não acho que vai ser dessa vez ainda, acho que tem muito para evoluir. Então eu acredito que quando eu for para outro plano, eu vou ser recebida e meio que convocada para continuar esse meu trabalho de ponte, de receber as pessoas, de ter esse contato com as pessoas com carinho, com uma medicina, acredito que mais avançada do lado de lá. E é uma coisa que me arrepia, que me dá muito conforto de saber que essa minha crença realmente pode acontecer. É isso. Muito bem. E você, Benedito? Você tem algum acontecimento que você fala, isso foi uma intervenção de vida? Eu sei que você falou várias durante a entrevista, mas alguma pontual assim que você fala, não, essa foi braba. Eu acredito, Guru, que quando a gente perde uma pessoa querida, seja um pai ou uma mãe, a gente pode tê-los vivo dentro de nós se nós vivermos os valores que eles tinham. Aí você não vai ficar sentindo falta, saudade, dor, tá? A partir do momento que você incorpora esse valor. Então eu queria lembrar um caso do meu pai, que um dia eu estava lá em Toronto trabalhando, aí o cliente das 3 horas faltou, ele não compareceu, eu falei, o que eu vou fazer das 3 às 4, né? Aí veio dentro de mim assim, liga pro seu pai e pede perdão para ele. É assim, do nada. Veio, eu vou ligar pro meu pai. Aí eu falei, pai, eu tô te ligando, sabe pra quê? Uma coisa esquisita, eu queria te pedir perdão, porque às vezes a gente não foi aquele filho que você esperava, às vezes a gente te ofendeu, às vezes a gente disse coisas que você não precisava ter ouvido em vida. Aí ele pegou, ficou quietinho e falou assim, sabe de uma coisa, filho? Não tem nada pra perdoar, nem pra pedir perdão, nem pra ser perdoado. A gente só faz o nosso melhor. A gente só é capaz de fazer o nosso melhor. E mesmo que não seja bom o suficiente para os outros, ainda assim é o nosso melhor. Tá? Então foi de uma sabedoria tão importante para mim, aquelas palavras dele, e ele estava num processo de Parkinson. E um mês depois ele perdeu a fala. Porque ele vai perdendo a articulação e vai perdendo a fala também. Se eu não tivesse ligado para ele, pedido perdão, talvez nunca mais eu tivesse essa chance, sabe? Então a minha mensagem é essa, se alguma coisa bateu no seu coração, segue porque o coração é sábio, tá? E aí, Guru, me aconteceu uma outra coisa maravilhosa. Um dia eu tô lá no Canadá, com um amigo, nós fomos tomar um café da manhã no domingo, e eu falei assim, vamos convidar um morador de rua para tomar café com a gente? E ele falou, vamos, tudo bem. Aí a gente procurou, achou um. E ele aceitou. Aí enquanto meu colega foi lá fazer os pedidos, eu fiquei na mesa conversando com ele. E eu descobri que ele era um músico da Europa e que a família abandonou e ele não tinha para onde ir. Ele acabou tentando ir para o Canadá, chegou lá, ele não tinha ninguém, perdeu tudo, foi parar na rua, tá? E um cara cheio de potencial, um cara com talento, né? Aí eu peguei e falei para ele assim, se arrepende do que você fez? Ele pegou, olhou para mim e falou assim, a gente só faz o nosso melhor. Nossa. A gente não faz o que não pode. E mesmo que as pessoas não fiquem satisfeitas, ainda assim é o nosso melhor. Cara, eu não sabia onde colocar minha lágrima. Para mim, Deus tinha mandado um anjo na forma, porque eu estava repetindo meu pai. Sim. Eu estava fazendo um bem para alguém, né? Acolhendo alguém, e o meu pai era um cara caridoso, um cara que ajudava muita gente, e eu estava vivendo meu pai, e eu ganhei esse presente do universo, né? Tipo assim, há anjos aí fora, assim, Guru, tá cheio de anjos nesse mundo, não é só gente ruim, não, né? Então, a minha palavra é de esperança para as pessoas. Vamos nos juntar a quem é do bem, vamos nos juntar a quem quer crescer em consciência, porque tem muita gente que recusa, não quero ser consciente, eu quero ficar aqui onde eu tô, né? Só que nós estamos passando tempos conturbados, desafiadores, que vai chegar um momento que o único lugar para você encostar vai ser a espiritualidade.
Tá? E ai de quem não tiver essa conexão espiritual. Ai de quem não tiver conexão espiritual. Tá? Então minha mensagem de hoje fica nesse sentido para todo mundo que acompanha o seu trabalho, para que a gente busque essa tal de consciência, mesmo que a gente ainda não entenda, mesmo que tenha sido confuso a maneira como eu expliquei, eles vão entender. À medida que eles forem crescendo de consciência, eles vão entender. Essa, então, foi uma mensagem transformadora para mim. Transformadora, uma intervenção divina, com certeza. Divina.